Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do BH Todo Dia. E aí a gente fez uma mudança, né? Tava com a gente a Laura, melhor dizendo, que é aluna, e agora vem a mãe dela, a Priscila Bragança. Tudo bem, Priscila? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Obrigado pela presença, viu? Obrigada a você. Você também é aluna? Não. Você tinha vontade? Teria vontade? Tinha. Mas você contou que isso aí foi um desejo dela mesma. Dela, desde mais novinha, ela já vinha falando que queria seguir essa parte, aprender mais. Então, nós procuramos um curso para que ela consiga ver e vivenciar um pouco vivenciar isso, desde o início. Muito legal. Então não teve pressão do pai, da mãe, não. É o desejo dela. Muito legal. Parabéns, viu, Laura? Muito bom. Priscila, eu preciso te perguntar. Sentou aí, a gente toma um café. Você nasceu em Belo Horizonte? Como é que é a sua história? Não, eu nasci no interior de Minas, em Governador Valadares. Tá vendo a gente ao vivo agora, Governador Valadares. Cidade grande. Sim. Quente. Muito. E aí você vem para Belo Horizonte quando? Eu vim tem 23 anos. Você veio estudar em BH? Como é que foi? Não, eu vim porque meu pai foi transferido para Belo Horizonte. E aí você assustou muito quando chegou nessa cidade? Não, porque a minha família já era daqui, Os meus avós, os meus tios, tanto de parte de pai como de parte de mãe. Então tinha as férias que você vinha para cá? A gente vinha sempre. Então ótimo, muito bom. Belo Horizonte, 2 lugares que você gosta, assim. A Lagoa da Pampulha, não podemos faltar, essa parte. Porque a vista lá é muito boa, te traz uma paz, uma tranquilidade. E um outro lugar? Os parques. Perto da nossa casa tem um parque da Lagoa do Nado, Esse parque é muito bacana. E ele eu teve gosto ameaçado muito, há anos atrás, Ia ser uma construção imobiliária. Os moradores fizeram uma associação, se organizaram e evitaram que ali se construísse prédios e condomínios. Aí lá tem o Parque da Lagoa do Nado e tem a Mata do Planalto, que eles também quiseram fazer isso. Isso mesmo. Mas os moradores não deixaram. Parabéns, muito bom. Nós temos que fazer isso, sabe com o quê? Com a Serra do Curral. Nós temos que continuar esse movimento. O carnaval foi quente, Os blocos estavam defendendo a Serra. Muito bem. Bom, já falaram aqui, que quando sai de Belo Horizonte tem saudade do bairro de Santa Teresa, do pão de queijo e por aí vai. E você, o que você tem saudade? O pão de queijo. Essa família adora pão de queijo. Lá em casa gostamos. Lucas, o lanche lá tem que ter pão de queijo. Brigadista. E você faz pão de queijo? Não faço. O que nós temos no nosso pão de queijo que é diferente dos outros? O João não conseguiu explicar muito bem, não. Não, eu acho que o queijo nosso é diferenciado. Tem que gastar no queijo. Tem. Então essa história de mineiro pão duro, pelo menos no pão de queijo, não. Não, o pão de queijo tem bastante queijo. Tá bom, explica aí depois pro Lucas, tá? Nós falamos do MacGyver. Você é uma MacGyver em casa? Como é que é? Não, lá em casa, pelo menos lá em casa é melhor, porque o meu pai é eletricista. Então aí ele resolve. Ele não deixa fazer gambiarra. Alguns jeitinhos, mas ele não é tanto, Muito bom. Ô, João, vamos entrar nesse assunto, que é um assunto que tem a ver com todos nós. Quem nunca, fez uma gambiarra na parte elétrica, E aí você resolve trabalhar com uma empresa que procura orientar as pessoas. Vamos falar um pouco da sua empresa. Como é que ela nasceu? Sim, a Progelete ela nasceu em no início do século, 2005, se não me engano. E a gente faz projetos de instalações. Você e outros engenheiros? Como é que nasceu isso? Na verdade, eu não sou sócio fundador. Então ele foi fundado pelo Bruno, pelo Alexandre, lá nessa época. Eu entrei em 2010, ou seja, uns 5 anos ainda de empresa. E desde então estou lá. A gente começou com projetos elétricos. A Progelete antes era só elétrica. Hoje a gente faz incêndio, ar-condicionado, parte hidrossanitária, instalação de gás. Então todo o projeto aumentou demais, Sim. Aí a Progelete cresceu, expandiu. E hoje a gente nem faz mais só projetos, A gente ousa dizer que a gente é consultoria, é treinamento, é informação em instalações. Então a gente tem um time repleto de engenheiros, eu que estou representando a turma da elétrica, onde a gente fala um pouco do que fazer, do que não fazer e orienta não só as construtoras, que é o nosso público-alvo, o nosso principal cliente, mas também os usuários das edificações sobre o que fazer, sobre o que não fazer, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque realmente as instalações elétricas podem ser um risco muito grande para você e para sua família, para o seu imóvel, para os seus bens materiais, e você não está sabendo.
Agora, você estava contando para a gente fora do ar que nem sempre foi assim, não é? Não. Vamos contar um pouco dessa história. O que mudou? A legislação? O que foi que aconteceu que a parte elétrica começou a ter um cuidado maior? Pois é, até no século passado, pegando até os anos 2000, assim, as instalações elétricas elas eram secundárias na edificação como um todo. A gente preocupava muito com a parte estrutural, né? O prédio ele precisa estar bem robusto para sustentar, a parte hidráulica, que geralmente é uma parte que dá muita patologia e dor de cabeça, então o pessoal preocupa bastante. E a parte elétrica é aquele famoso, tá funcionando? Tem tomada? Como é que é? Tem uma tomada aqui, uma outra colar, tá funcionando? Tá tudo bem. E por anos, né, eu nasci nos anos 90, então a gente nasceu e foi criado convivendo com essa situação. E naquela época, a gente convivia com inúmeros riscos, né, e a gente teve uma série de acidentes, e aí em 2004 para 2005, foi revisada a norma 5410 e ela veio com um peso muito grande na parte de organizar a instalação elétrica no Brasil em geral, e a partir daí todas as novas edificações começaram nesse movimento de profissionalizar esse mercado das instalações elétricas. Me dá um exemplo, assim, claro, assim, de alguma coisa que mudou, que está no nosso dia de hoje, que a gente nem percebe que mudou, assim. Eu diria... Uma coisa que a gente sabe que mudou é a tomada de 3 pinos. Isso, exatamente. Foi uma briga danada. Isso, né? Foi uma briga danada. Mas isso... ela é mais segura? Ela é mais... Sim. Por quê, João? As instalações elétricas no passado não tinha aterramento. Então, você tinha a fase, o neutro ou 2 fases, você ligava um equipamento e o aterramento é um condutor de proteção. Caso a corrente elétrica dê algum defeito, é por ele que ele vai escoar. Se você não tem esse caminho até a Terra, você vira o caminho até a Terra. Bem lembrado. Então ele foi criado. E o terceiro pino é só para que o equipamento, né, o plug do equipamento, consiga conectar na fase, no neutro e no terra com a sua rede elétrica. Caso contrário, você não está protegido. Cara, é tão importante explicar isso. E tem gente que quebra esse terceiro pino. Isso é muito comum. É um risco enorme. É muito comum. Esse é um risco enorme. E um outro item que mudou com essa norma foi o DR, que é um dispositivo de proteção contra choque. Como é que é o nome? DR. DR. O que significa DR? Dispositivo residual. Tá. Mas em termos práticos, ele te protege contra choque elétrico. Basicamente, quem nunca viveu, você tá tomando um banho, você encosta na torneira e você toma um choque. Isso mesmo. O DR ele chegou para organizar isso. Toda fuga de corrente ele está seccionando para que você não seja a passagem de corrente para a terra. Então ele é uma proteção além do disjuntor. É interessante que nos 2 exemplos que você deu, tem a questão do corpo humano ser utilizado para escoar energia. Sim. Isso é da natureza, né? Sim. A corrente elétrica ela vai procurar um caminho para ir para a Terra. A gente, nas instalações, a gente trabalha para que o ser humano não seja esse caminho. Para que a gente faça um caminho dedicado, bem especificado, bem dimensionado, para que não ocorra nenhum problema. Muito bom. Lucas, vamos entrar nessa, né? Você já pegou uma fase, né, que as pessoas estão mais preocupadas com isso e que a legislação exige também, né, a presença de brigadista em alguns momentos, né? Exatamente, alguns eventos. É como ele mesmo disse, né? Hoje em dia se vê muitas situações onde as pessoas acabam tendo certos empecilhos, principalmente do quesito de saúde. Eu vou pegar o exemplo mais comum agora, carnaval. Isso. Quantas pessoas não desmaiaram no meio da rua? Quantas pessoas acabaram não ficando bêbadas, se perderam? Ou acabaram brigando por situações, ou tendo algum acidente, etc, etc. Então vê a importância do bombeiro civil, porque o bombeiro militar, ele está presente em alguns eventos, algumas situações, entretanto mais para situações urgentes, né? Perfeito. Teve algum incêndio, alguma situação. Já o bombeiro civil, ele é mais focado para eventos, né, privados, né, empresas, muitas das vezes hospitais, shoppings, etc. E muitas comemorações, shows, você acaba percebendo hoje em dia, a farda é até diferente, né? Isso. A presença desses bombeiros. Postura é outra também, exatamente. Né? Tanto para trazer aquela segurança, porque querendo ou não, eles não estão lá só para ficar lá parado, mas sim para atender
todo aquele conjunto de pessoas, né, presente naquele evento específico, tanto para, como eu mencionei anteriormente, passar os primeiros socorros, para tomar cuidado com a multidão, porque às vezes, da mesma forma que tem a gambiarra com a eletricidade dentro de casa, também todo mundo pensa que o profissional tem que virar ele de lado, tem que levantar, tem que ver a pulsação, não sabe nem onde fica a veia arterial, entendeu? Então, a presença de um profissional em situações assim é extremamente importante, porque dependendo do que a vítima tem, se ela desmaiou, se ela está tendo alguma coisa, só o profissional vai saber falar e saber o que fazer nesse momento. E salvar uma vida ali. Exatamente. Né? Porque às vezes é como você mesmo disse, né? Às vezes é algo simples, né? Mas, por exemplo, se a pessoa está convulsionando, ela está salivando, se você vem com a ideia de, por exemplo, levantar, fechar a boca dela, ela pode engasgar e acabar acontecendo algo pior. Então, a presença do profissional nesse momento é importante por isso. Porque ele vai pegar, vai estar lá presente e vai evitar que algo pior venha acontecer. A parte elétrica dá muito trabalho para vocês? Acho que todo dia. Acho que não tem nenhum dia, conversando com aqueles mais da ativa, né? Acho que não vai ter nenhum dia que não vai ter algum caso desse tipo, né? Porque é comum, né? Às vezes a gente está lá normal, derrama um pouco de água no aparelho eletrônico, toma um choque, às vezes a pessoa desmaia, acontece algo pior, tem uma queimadura, não sabe o que fazer, então acaba sendo bem comum, sim. Eventos, né? Não é muito a praia de você. Não sei também, né? Eu tô falando aqui. A gente já fez alguns. Como é que eventos tem muito, há muito desleixo com essa parte? O que você percebe assim, João? Eventos são instalações provisórias, né? Ah, tá. Né? Então, não são instalações fixas. Elas não são dimensionadas previamente, né? E se é um evento de grande porte, ele já vem com um projeto aqui, a rede elétrica vai passar assim, vai ter um gerador, os cabos vão ter essa especificação. Se for um evento organizado e com a contratação de um profissional, tanto para projetar a estratégia, quanto para o profissional que vai executar essa estratégia... são diferentes. Sim, são diferentes. Pode ser a mesma empresa, mas naturalmente no mercado você tem empresa de projeto, você tem empresa de execução. Se isso foi pensado previamente, o evento vai performar, vai acontecer e depois as instalações vão ser removidas. O que a gente vê muito por aí são eventos menores, onde você está utilizando um recinto que às vezes nem está apropriado para receber aquele evento. Hoje, no Belo Horizonte, está uma febre de explodir quadra de futebol para virar evento de samba, de pagode. E às vezes os administradores da então quadra, eles começam a fazer gambiarras nas instalações elétricas, hidráulicas, de prevenção e combate a incêndio. E geralmente, antes, o público ali considerado para aquela região era 20, 30, 40 pessoas. E agora tem 2.000 pessoas convivendo num cenário que às vezes não tem saída de emergência, não tem extintor, não tem sinalização. Tem nem chave, né? Apropriado aquilo. E as pessoas são submetidas a esse tipo de situação. Acaba que a situação que a gente viveu no nosso país, né, mais grave, assim, recente, que foi o caso da Boate Kiss, isso mudou completamente o nível de exigência para esses eventos, né, os locais de eventos. Ainda existem algumas bizarrices assim, nesse cenário, mas a rigidez e a fiscalização pós essa ocorrência infeliz na nossa história fez com que pelo menos a gente aprendamos com os nossos erros. Né? Boa. Boate Kiss, você acha que foi um marco também? Sim, foi um momento infeliz para todos nós, né? Eu acho que o Brasil inteiro levou um choque, né? Porque é algo que é comum, principalmente entre os jovens, né? Em festas, baladas, e de repente receber uma notícia como essa, né? Então, como ele mesmo disse, foi um choque infeliz, mas ao mesmo tempo importante no quesito que, às vezes, infelizmente, as pessoas acabam só tomando certas atitudes depois que o problema aconteceu. Isso é natural, é do ser humano, né? Quando der algum problema eu resolvo. E veio esse problema, né, que levou diversas pessoas a perder sua vida, famílias, mães que perderam filhos e filhas e assim por diante. Ali deveria ter um brigadista? Sim. Numa casa de show deve ter brigadistas? Com toda certeza, porque, por exemplo, se tivesse um bombeiro presente, ou mesmo uma pessoa com o mínimo de conhecimento sobre isso, ia perceber, opa, não tem extintor aqui, não tem sinalização, não tem saída, não tem nada. Se acontecer alguma coisa. Então essa pessoa, além de avisar aquelas que estivessem próximos a ela,
não frequentaria aquele local. Poderia até mesmo dar uma atenção ao responsável pelo estabelecimento. Ó, se acontecer alguma coisa aqui, sei lá, algum incêndio, choque, qualquer coisa, não tem o que fazer. Então vai dar esse problema. Então, a importância desse tipo de pessoa com esse conhecimento presente em locais assim é justamente para isso. Boa. Eu vou rodar uma pergunta aqui para vocês três, para vocês responderem, que eu acho interessante. Vou começar contigo. Olha só, Priscila, você é mãe, né? Sim. É só a Laura. Isso. Mas, né, a Laura vai crescer, vai, né, ser jovem, vai querer ir, né, em eventos, shows, boates e tal. Você acha que nós vimos aqui, ó, responsabilidade do poder público. O João até colocou com relação a normas e tal, isso aqui, ó. Responsabilidade dos donos desses lugares, que foi o que o Lucas colocou, né? Tem que ter um brigadista para orientar, inclusive, os donos. Qual que é a responsabilidade nossa como cidadão, assim? Você acha que a gente é muito relaxado, hein, Priscila? Eu acho que ainda a gente tem um relaxamento aí, porque se qualquer pessoa vai olhar, se não tem nem um extintor de incêndio, né, tem alguma coisa errada. Saída de emergência, né? Saída Uma coisa de meio emergência, básica, assim, né? Coisas básicas, a gente tem que ficar atento para isso. Uhum. Né? Não só em boates, em nada, mas até no próprio restaurante que a gente vai, a gente tem que ficar atento. Boa. E aí, João, a gente enquanto cidadão, cidadã, assim, a gente poderia exigir mais, assim? Sim, eu acho que de experiência é muito importante que a gente tome conhecimento desses eventos, a própria Boate Kiss tem uma série agora na Netflix que está acontecendo. É importante a gente entender como isso aconteceu, porque é natural que a gente, os nossos filhos, os nossos amigos frequentem ambientes assim, e a gente precisa identificar os sinais, né? Uhum. Por exemplo, na parte elétrica, que dicas que você podia dar pra gente, assim? Olha, a parte elétrica, difícil, né? se você está vendo muitas gambiarras sendo feitas, fios expostos onde não deveriam estar, Boa. Pensa, uma aglomeração de pessoas, você tem um fio exposto, onde qualquer um ali pode romper aquela fiação, tropeçar. Às vezes até não só o fio, mas ele está desencapado com uma possibilidade de choque ou de curto. Esse tipo de situação já é uma sinalização de que você tem que ficar atento. Um outro cenário de incêndio nas instalações elétricas, que eu estava pensando antes de vir para cá, né, já que a gente abordaria esse tema, a gente teve recentemente, nos últimos anos, um incêndio no Ninho do Urubu, que é o alojamento dos meninos lá do Flamengo. Aquele incêndio, ele começou numa máquina de ar-condicionado, dentro de um alojamento. Obviamente, para a fatalidade, né, da morte daquelas crianças, existe um elo onde várias correntes, né, foram amarradas. Né? Você tem a ausência de extintor, o material lá era inflamável, mas aonde começou a chama? Na instalação elétrica. E depois, quando foram revisitar o local, você via uma série de gambiarras, negligências absurdas, e a gente convive com isso, está na nossa rotina. Ninguém trabalhou com a possibilidade que um dia aconteceu um incêndio que ia matar 10 crianças. Ninguém, quando vai fazer uma gambiarra, trabalha com uma hipótese como essa. Mas a gente, ao fazer isso, a gente está suscetível a esse risco. Né? Basta você colocar, eu vou dar um exemplo crasso de residência. Tô ali ligando meu chuveiro elétrico, o disjuntor cai. Isso. O que a grande maioria das pessoas fazem? Troca o disjuntor. Ele vai parar de cair, eu vou conseguir tomar meu banho. Mas o disjuntor, ele tá ali para proteger o cabo. O cabo, ele vai passar no máximo uma determinada corrente, delimitada até pelo disjuntor. Se você aumenta a capacidade do disjuntor e não troca o cabo, o que você está fazendo com o cabo? Você está gerando um estresse nesse cabo. Que ao longo da vida útil, ele vai perdendo a isolação, vai perdendo a capinha dele, e ele vai ficar incandescente. Qualquer material inflamável que entrar em contato com esse cabo vai gerar um princípio de incêndio. A grande maioria dos incêndios domésticos hoje no Brasil são originados nas instalações elétricas, muito por conta das gambiarras. Então isso é um problema que a gente convive e negligencia há anos, e obviamente eu, né, como engenheiro eletricista,
que trabalho nessa área, eu acho que abordar esse tema aqui, ter esse espaço para falar sobre isso é muito importante, porque a gente às vezes coloca a nossa família, nossos bens materiais, os nossos imóveis sob risco sem necessidade, né? Negligenciando um problema que fica ali. Boa. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Lucas, o cidadão, né, a cidadã, a gente que vai em eventos e tal, a gente podia contribuir mais? Sim, claro. É como ele mesmo disse, por exemplo, às vezes você está numa festa, você vê que, por exemplo, tem lá um monte de cabo enrolado e tá todo mundo com um copo de bebida na mão. Às vezes tropeça, dança, derruba ali, acontece como ele mesmo disse, um princípio de incêndio. Agora, se tem uma atenção maior, por exemplo, o pessoal tem um fio ali, vamos se afastar, o pessoal, esse lugar aqui não está muito bacana. Então, perante essa exigência por parte dos convidados, há, querendo ou não, uma mudança por parte pressão da... Opa, dono peraí, da a galera está empresa, exigindo né? algo que nunca exigiu, vamos começar a mudar. Porque, querendo ou não, os donos, eles pensam no quê? No recebimento, nos clientes. Em quem vai participar dos eventos deles. Então, se tiver essa exigência, além da parte da atração, né, da festividade, mas também a segurança, exigir a segurança de quem vai estar participando, então no futuro isso vai mudar em todos os lugares que a gente foi, né? Legal, você está falando de informação, né? Você está falando de futuro, aí eu queria entrar um pouco na questão da educação. Certo. Né? Como é que nasceu essa ideia do Brigadista Mirim? Bom, os nossos fundadores, né, Henrique Gama e Edilane Ghisani Gama, eles têm uma filha, né? E eles buscaram, né, pegar desde da base, né? Porque é bíblico, né? Guia o seu filho pelo caminho que ele tem que andar e nunca se desviará dele, né? Então, o mesmo vale, né, no caso dessa parte que a gente está mencionando agora. Se você pega uma criança e você já deixa claro para ela, desde cedo, os cuidados que ela tem que ter, no local onde ela anda, no meio ambiente, em casa, na rua, com amizades, respeitar os mais velhos, ela nunca vai se esquecer. Então ela vai chegar lá com 18, 20 anos, naquela fase rebelde, que não vai existir, porque ela teve tanto isso no berço, teve tanto esse cuidado, que ela vai ser um cidadão diferenciado no futuro. Sim. Na prática, como é que é? Um encontro por semana? Como é que vocês funcionam? Um encontro por semana, sábado. Então, sábado, dia de aula, lá eles vão ter um pouquinho do teórico, essa base, isso daqui que eu estou contando com você, essa conversa, mas a gente pega na parte prática, né? Então, a gente vai trabalhar uma aula, por exemplo, primeiros socorros. Fala como é que tem que atender e depois a gente separa por equipes e já faz eles atenderem entre eles. Um é a vítima, depois o outro que vai fazer o resgate e vice-versa. Então, nossa base é a prática, que é o que as crianças gostam. E uma criança pode ajudar no resgate assim? Claro, claro que não é sim. muito perigoso, não? Claro, é óbvio, né, que uma criança ela não vai saber fazer todos os atendimentos. Isso. Mas o básico do básico, ela já consegue saber. Entendeu? Por exemplo, essa vítima está acontecendo tal coisa, não pode fazer isso com ela, não pode mexer, não está tendo batimento. Então, o básico, qualquer um consegue fazer, né? Que é para evitar possíveis riscos, como eu já mencionei. Entendeu? Legal demais. E as crianças aprendem fácil? Algo depende. Tem, por exemplo, eu posso citar a Laura, né, que com pouco tempo ela já desenvolveu muito bem. Ela tem 4 meses de curso, mas ela já faz todas as atividades. Ela é muito focada, né? Sim. Ela é bem séria, assim, né? Eu acho que se falar com ela um negócio, tem que falar um negócio sério, porque ela vai levar a sério. Não passa ela para trás. Não passe ela para trás. Não. Gostei das... Boa. Mãe conhece, né? Mãe conhece. Mas exatamente. Você falou que depende, né? A Laura, por exemplo, é um caso mais focado, mais fácil até de trabalhar. Tem crianças que, por exemplo, às vezes os pais colocam a criança justamente pela falta da disciplina. Aí é demais, gente. Você não dá conta em casa, manda pro brigadista. Meu filho em casa... Isso nunca dá certo. Nunca não. Isso é difícil dar certo. É difícil. Manda pro escoteiro, manda pra catequese, manda sei lá pra onde. Pra tudo. Vai fugindo. Mas é esses casos, né? Tem esses casos que é rápido e tem aqueles casos que a gente tem que ir acompanhando, ir forçando, ir ensinando, mas no final todos acabam... Daqui a pouco tem TDAH, João, vai mandar pro brigadista. Então assim, aí TDAH hoje todo mundo tem, né? A terceirização do problema. Né? Exatamente. Aí chega os meninos agitados lá pra ele e fala, como é que eu vou fazer? Mas a gente dá um jeito. Corrente elétrica muito alta, né? É isso aí. Muito bom. Meninas estão procurando mais? Eu tenho mais alunos do que alunos. Você tem mais meninas? Se eu for pegar em porcentagem, é 80% alunas e 20% alunos. Pelo menos lá na nossa, a quantidade... Talvez por conta que as mulheres elas têm mais atenção do que os homens, talvez. A palavra cuidado, né? Exatamente. A sociedade joga muito em cima das mulheres, né? Eu acho que é esse instinto talvez maternal que vem desde cedo, mas querendo ou não,
as mulheres são mais cuidadosas, né? As mulheres vão salvar o mundo. Tomara que, né? Mais um peso para as mulheres, né? Nem tanto, né, Priscila? Ó, vamos fazer o seguinte, fica aí, porque você vai me contar um pouco de como é que você notou a diferença nesses 4 meses, né, no comportamento da sua filha, tá bom? Okay. Legal. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco no último bloco do nosso BH Todo Dia. Maestro, nossos comerciais, por favor.